Agora vem as partes polêmicas. Pós-milenismo, aonde você tem a era atual. Aí você tem um período que não são 1000 anos literais. No fim desse período, Cristo volta com a ressurreição geral de tanto justo quanto ímpios e o julgamento final, que é aquele julgamento do trono branco. Daí já entra para a eternidade. A ideia deles é que o mundo vai se tornar cada vez melhor, o evangelho vai avançar cada vez mais E naturalmente vamos estar no milênio por. e vai existir uma cristianização gradual do mundo até um certo ponto Sim. onde Jesus diz, beleza, agora tá no ponto Sim. que eu gosto. E vem. Vem para reinar. Não, mas não vai reinar aqui. Daqui já chega o julgamento e já cada um vai pro seu lado. Não tem esse reino aqui. Simplesmente não tem. Você pula esse reino. Esse reino, para eles, é uma coisa espiritual, É essa conversão mundial, simplesmente. que é uma ideia, um Uhum. conceitual, não literal. Sim. Ele vai se cumprir, esse milênio se cumpriria com a cristianização completa do mundo e o arrependimento de todas as pessoas. Isso. Sem necessariamente Jesus vir e reinar. Exato. Mas que para mim, honestamente, eu acho muito forçado, entendeu? Não, é porque. Eu não vejo, apesar das pessoas acharem que o cristianismo está expandindo, eu não vejo uma expansão do cristianismo nesse ponto. Até porque na própria Bíblia fala que as coisas vão ficar cada vez pior até um momento que vai ficar super mal. Sim, Essa ideia é que vai ficar cada vez melhor, se você for pensar. vai chegar ao ponto que se Deus não abreviasse, nenhuma carne suportaria. Então não vai ficar bom, vai ficar cada vez pior. E Então, depois que o cristianismo está cada vez mais fraco, né? O cristianismo, o cristão em si, está cada vez menos atuante, está cada vez menos cristão, né? mas eu não consigo ver isso que você está citando dentro desse modelo de pensamento, entendeu? Também não. Porque aqui a impressão que dá é que vai estar cada vez melhor. Sim, que o mundo todo vai ser bom e acabou o pecado. Até o momento que vai ter tanto cristão no mundo, que o evangelho vai crescer tanto, que o reino de Deus vai se cumprir na terra. É, vai se cumprir naturalmente. Mas na terra aqui, É, tipo, então isso para mim seria uma indicação de que o mal cada vez seria menor, sim. a maldade cada vez diminuiria. Sim. Você não vê isso e não é isso que a Bíblia fala. É, Jesus também fala que o amor se esfriaria, né? E tudo mais. A injustiça cada vez diminuiria. E eu só vejo o contrário acontecer. Então vai ficar cada vez pior, não cada vez melhor, né? Antes dele. Isso. Esse é, para mim, a dificuldade que eu vejo nesse pensamento. Sim, também. Ele vê uma interpretação histórica da aliança. Novamente, a gente vê essa questão da igreja como substituindo o povo de Israel, até porque o culminar da coisa é dado pela expansão da igreja. Sim. Então, o reino de Deus seria uma entidade espiritual que a gente experimenta na Terra pelo efeito da cristianização do evangelho no mundo inteiro. O que é uma coisa, para mim, uma ideia muito louca, porque eu não consigo ver isso acontecendo. É, se isso aí para ser prático, acho que o primeiro que o cristianismo tinha que ser a religião que mais se expande, não é? É o Islã, né? E depois, todo cristão que se converte, ele tinha que automaticamente ser um cristão, assim, fervoroso, Exemplar. exemplar. Sim. O que não é verdade E também. não é isso que a gente vê. A gente vê um monte de cristão por forma, assim, né? Não, eu sou cristão. Aí o que que você faz? Não, mas eu não sou praticante. E sem contar com a quantidade de pastor fazendo coisa que, tipo, só piora a situação. É, então. É, Então eles entendem que o milênio é tipo como se fosse uma idade de ouro, que acontece antes de Cristo vir. sim. Então a gente não vê isso na prática. Sim, Isso. sim. Natural. É um evento natural da evolução do evangelho, da disseminação do evangelho. E é um governo virtual de Cristo através da igreja na Terra. Sim, Não um reino onde tem um governo direto de sim, Cristo. Basicamente é isso. A gente tem a interpretação dos eventos do primeiro século, à luz das profecias, e o que a gente chama de preterismo, que é a interpretação de várias coisas que já aconteceram, né? difícil. É Que difícil. é a ideia de que as profecias todas praticamente já se cumpriram. Sim, Tipo, lá em 70, com a destruição do templo, com Nero, com isso, com aquilo, vários eventos que aconteceram que casam com a interpretação de certas profecias, realmente, sim, mas que eles entendem que, tipo, já aconteceu e acabou. Não é algo que está para acontecer. E aí vem esse construcionismo, que é a visão mais predominante atualmente de quem acredita dessa forma, que tem essa concepção de que os cristãos têm um dever moral sim. de capturar todos os aspectos da vida em sociedade para o cristianismo. E eles se baseiam isso nesse texto aqui, de Isaías 58:12. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para habitação. Sim. Eles interpretam que isso é o dever do cristão hoje, que seria
trazer o cristianismo para todos os aspectos da vida e da sociedade e, através disso, promover a vinda de Cristo. Então, tipo assim, quanto mais a igreja trabalhasse, mais rápido Cristo viria, entendeu? Sim. Não, não que é uma ideia ruim por si só, pelo contrário, né? Mas para isso a gente já teria um elemento histórico a favor deles, né? Justamente porque conforme o tempo passou, a partir da concepção dessa ideia, o cristianismo já deveria estar dominando, né? Sim. De uma forma, como tu falou, exemplar, né? É. E não parece que sequer aconteceu isso, nem não está acontecendo, né? E eu tenho certas dúvidas da interpretação desse texto, porque eu não vi o contexto, eu não vi os versículos anteriores e posteriores. Isso, eu ia dizer agora, isso para mim é bastante genérico, assim, Exato. poderia servir especificamente para os judeus, isso aí, ou poderia ser até literal. Mas poderia ser uma descrição do Messias? Sim. Ou ele poderia ser até literal para aquele momento histórico do profeta ali, e daquela. Poderia estar falando de Neemias, por Isso, exemplo. exato, exato. Então é bem forçado, assim, na minha visão. Mas, né, é como o povo ali entende.